Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Diogo, eu sou brasileiro e minha primeira palestra, meu primeiro talk aqui no Polyglot Gathering. E nesse talk eu queria só apresentar para vocês um pouco da minha maneira de estudar idiomas, porque eu gosto muito de assistir séries, filmes e também reality shows, também gosto. E para mim é muito difícil eu me concentrar em algum método onde eu tenha que, por exemplo, pegar um livro ou um manual e estudar todos os dias. Eu acho às vezes muito cansativo. Flashcards também não funcionam comigo. Então eu acho que, como muitas pessoas, eu já testei quase todos os métodos existentes e funcionam sempre por 2, 3 dias. Porém, no terceiro dia eu geralmente abandono. Mas uma coisa que eu sempre continuo fazendo é assistindo séries e filmes em idiomas estrangeiros. E para mim funciona. Eu acho que é importante, quando a gente não tem tanta motivação para estudar todos os dias, que a gente possa ter um momento de descanso com uma série, com um filme, com uma música, o que seja, mas que ainda nos ajude a aprender o idioma que nós estamos aprendendo. Então, para explicar um pouco como vai funcionar essa palestra, esse talk, meu objetivo aqui é apresentar para vocês diversas plataformas de streaming ou de vídeos, o que seja, e eu quero mostrar também como vocês podem utilizar essas plataformas para aprender os idiomas, principalmente trabalhando com as legendas, com dublagens, mudando os áudios como vocês podem para tirar o maior benefício da sua aprendizagem. Então, sem mais delongas, nós já podemos começar, nós temos bastante pessoas na sala. Eu vou compartilhar a minha janela. Um segundo. Então, a primeira plataforma que eu gostaria de mostrar para vocês, acho que todos conhecem, é Netflix. Aqui não tem mistério nenhum. Como vocês sabem, a Netflix é uma plataforma de streaming que acho que o mundo inteiro está utilizando nesse momento, e ela tem um potencial imenso para aprender idiomas, porque, eles têm séries do mundo inteiro, eles criam novas séries do mundo inteiro, e dois, o que eu acho também muito interessante é que as produções Netflix, especificamente, elas têm como público-alvo um internacional. Ou seja, não importa de onde você vem, quando você assiste uma série Netflix, ela nunca vai parecer muito esquisita ou você nunca vai ter dificuldades para entender a série, entender os detalhes culturais e tudo mais. Então, tem essa vantagem na Netflix. Mas, pela questão de idiomas especificamente, o que eu gosto na Netflix é que eles têm uma grande opção de legendas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu peguei essa série, uma série coreana, chama Love Alarm. É uma produção Netflix, ou seja, foi produzida pela Netflix, não existia antes. E, como vocês veem, a opção de legenda é imensa. Todos os idiomas que você pode estar sempre aprendendo com a série é impressionante. Mas como vocês devem usar, ou como vocês poderiam usar isso de maneira eficaz? Eu, pessoalmente, eu gosto de assistir uma série, por exemplo, onde o áudio, ou seja, essa é uma série coreana, então o áudio original é em coreano, mas eu não falo coreano. Então, eu não entendo o que estão falando na série, então eu dependo da legenda para poder acompanhar. Então, vamos supor, estou aprendendo holandês, que é o meu caso agora. Eu continuo assistindo a série tem vários episódios, e sempre que eu vejo alguma coisa que eu não conheço, eu tenho o hábito de anotar ou procurar o sentido da palavra, mas só se ela me impede de compreender a série. Então,
é a minha primeira dica. Não foquem tanto em entender tudo, se o contexto já te permite entender bastante coisa. Mas esse é acho que é um conselho clássico dos poliglotas. Aprendam com um contexto. E a vantagem que eu gosto em séries é que, como tem vários episódios, uma palavra que você viu em um episódio vai aparecer em vários outros, então não se preocupem tanto em aprender todas as palavras. Uma outra coisa que eu gosto muito, por exemplo, se eu estivesse aprendendo coreano, eu usaria esse feature, essa funcionalidade da Netflix de poder assistir a série com a legenda no idioma. Então, 뭐야, 맨날 돈 없대. para quem fala coreano, 야, já consegue entender as coisas. Eu não falo coreano, então eu não sei o que eles disseram, mas essa é 너 uma 얼마나 올려? utilidade. Fizemos o básico, agora vamos partir para as coisas mais interessantes. Uma coisa que eu gosto na Netflix, se vocês usam o Google Chrome, é que tem essa extensão que chama Language Learning with Netflix, que, aliás, esse é o título do talk, principalmente para apresentar essa extensão para quem não conhece. Então, aqui eu já instalei ela, então eu só vou ativar. Primeira vantagem, como vocês veem, a extensão, quando o idioma não tem o alfabeto latino, eles mostram a transcrição. Então, eu, por exemplo, agora sei que esse daqui significa non, hermana, e sei lá. Outra vantagem também é que quando você coloca o mouse em cima da palavra, você já tem a tradução diretamente. Lógico, dependendo da distância entre o idioma de tradução e o idioma a ser traduzido, vocês podem notar que às vezes a frase não vai ter tanto sentido. Por isso é importante você não só depender desse método, mas você ter seu estudo meio que formal ao lado. Porém, isso já ajuda bastante caso você tenha algum problema com uma palavra. Outra coisa que eu faço muito, que eu acho que é uma das maiores vantagens dessa extensão, é que eu gosto de colocar dois idiomas ao mesmo tempo. Então, aqui meu Language Learn Netflix está em francês, porém, por exemplo, eu escolho o áudio em coreano, as legendas, vamos supor, eu sou brasileiro, então eu coloco as legendas em português, por exemplo, e eu adiciono uma terceira legenda em algum outro idioma. Então, aqui vocês veem tradução humana. A tradução humana são as legendas que já existem na Netflix e as outras são, como se fala, são tradução automática. Eu não sei se eles usam Google Translate ou alguma outra coisa, mas já te permite ter alguma tradução, alguma outra coisa para um outro idioma que você está estudando. Então, por exemplo, eu tenho o áudio em coreano, eu sou brasileiro, coloco em português, mas eu sei que eu também estou aprendendo o holandês. Então, talvez seja interessante ter alguma coisa em holandês. Então, quando eu assisto isso 올렸어? aqui, 어? 조알랑. 너 몇 개나 올렸냐고. 난 안. como vocês veem, aparecem as duas legendas, e aí vocês sejam criativos, utilizem como vocês preferirem. E uma outra coisa que é interessante é que tem essa função 올렸어. aqui, que permite que a cada vez que as pessoas falem, você vai ter uma 오늘 학교에서 pausa. 난리 날 거야. 나 조알랑 깔았거든. Cada vez que uma pessoa fala, tem uma pausa. Então, eu acho isso muito útil, porque, se você é iniciante numa língua, você pode acompanhar o que a pessoa está falando. Opa, ela pausou. Será que eu entendi tudo? Hoje será uma loucura no colégio. Perfeito. Eu olho todas as palavras. Gostei. Tem também a opção de salvar as frases, mas acho que isso aí é na versão Pro da extensão. Mas pode salvar, por exemplo, uma frase aqui. Opa. E você pode consultar depois nessas frases, por exemplo, aqui estamos em português. Então, eu notei essa frase e a frase fica salva. Para quem gosta de flashcards, para quem gosta de revisar o vocabulário, essa é uma possibilidade muito útil. Então, por exemplo, eu andei estudando polonês recentemente, então, na série que eu assisto, já tenho todas as minhas frases em polonês, que eu achei difícil. E você também tem uma transcrição completa de toda a legenda
desse episódio, por exemplo. O que me permite ler como se fosse um livro, praticamente. E aí, se eu ver alguma palavra, alguma frase que eu não entendi, eu também posso salvar a partir dessa transcrição completa. Eu gosto muito, muito dessa extensão. Uma outra coisa que eu faço também bastante, então vamos dizer, por exemplo, você não está estudando coreano. Eu não estou estudando coreano, então eu não vejo muita utilidade, às vezes, de escutar o coreano sempre. Porém, eu estudo outros idiomas. Então, por exemplo, eu estudo... só um segundo. 오징어들이야 울리든 말든. 엄마, 나는 Eu 걔네들이랑 estudo em 레벨이 달라. italiano, por exemplo. Eu gosto de escutar a série com áudio Perché hai installato quell'app fastidiosa? Se italiano. piaccia qualche sfigato, pazienza. E aí vou ter a legenda em português ou em outro idioma. E, em seguida, um outro idioma que talvez eu também esteja estudando. Então, o objetivo aqui é ser criativo. Se funciona para você, varia o máximo possível. O meu conselho é só não coloque vários idiomas onde você é iniciante. Então, por exemplo, italiano, como eu sou brasileiro e já falo espanhol e francês, não é um idioma muito difícil para escutar, para mim, pelo menos. Então, eu posso colocar o áudio em italiano que não interrompe a minha compreensão do que está acontecendo na série. O holandês eu já estudo há muito tempo, então eu entendo bem, eu posso acompanhar. Mas se eu colocasse, por exemplo, áudio em polonês, uma legenda em tailandês e outra legenda em alemão. São idiomas que ou eu não falo nada ou eu falo pouco. Então, eu prefiro não fazer isso porque vai ser um pouco pesado demais para minha cabeça. O objetivo de toda a minha conversa aqui é relaxar. Então, eu quero que vocês entrem no binge watching, quero que vocês aproveitem o máximo da série, que vocês assistam ao máximo, porque as palavras importantes elas sempre vão voltar. Então, o foco aqui é aproveitar a série ao máximo. Não é estudar tanto idioma, mas realmente aproveitar as séries. Uma vez que você já tem todos esses vocabulários, essas legendas, uma coisa interessante é anotar em algum lugar, um caderno, ou tem gente que usa Anki para flashcards, né? São possibilidades. Eu, pessoalmente, anoto muito pouco, ou não anoto em lugar nenhum, e só espero que a palavra se repita várias vezes e que entre naturalmente na minha cabeça. Eu não tenho pressa nenhuma para aprender, então não é um problema, mas varia de pessoa para pessoa. Isso é o que eu queria mostrar da Netflix, mas eu quero mostrar também outras plataformas que vocês podem usar para aprender. Então, vamos dar para Amazon Prime. Eu gosto muito de plataformas de streaming. Então, eu tenho várias assinaturas em diferentes plataformas. Então, aqui na Amazon Prime, é bem parecido com a Netflix, o que muda é mais o conteúdo. Então, o que eu vi na Amazon Prime é que você tem acesso a séries mais antigas. Então, por exemplo, eu gosto de The Office. Então, eu acho uma série engraçada e tem 9 temporadas, então eu tenho muito material para estudar. E o Amazon Prime tem muitas legendas. Então, mais que o Netflix, porque a Amazon está presente em vários países. Então, eu vou mostrar para vocês o episódio, mas antes disso, eu gostaria de mostrar essa funcionalidade, chama Watch Party, que é para você assistir um mesmo episódio com seus amigos. A vantagem que eu acho disso é que se você e mais 3 outras pessoas estão estudando o mesmo idioma, eu acho interessante todas as pessoas incorporarem a aprendizagem assistindo a mesma série. Então, por exemplo, se alguém não entendeu alguma palavra ou se alguém achou uma palavra interessante, cada um vai anotar e depois, no final do episódio, vocês podem comentar,
Vocês podem ter uma discussão sobre o que eu achei melhor, o que eu achei pior, como vocês entenderam essa frase. Acho que esse watch party dá uma abertura para uma aprendizagem em grupo que eu acho interessante. Mas vamos direto ao episódio mesmo. It's a real shame, because studies... Então, como vocês veem, o formato da Amazon Prime é diferente, tem as legendas aqui e tal, mas o que eu quero mostrar realmente é a quantidade que eles têm. Então, do lado direito fica o áudio, uma oferta um pouco limitada, porém tem esse detalhe que eu achei interessante, que eles sempre diferenciam espanhol da América Latina e espanhol da Espanha. Para quem estuda espanhol, às vezes é difícil encontrar alguma coisa que seja bem separado. Por exemplo, as pessoas às vezes estudam espanhol da Espanha e só querem aprender espanhol da Espanha, então tem essa vantagem. Porém, a parte da legenda eu acho impressionante, porque tem muitos idiomas. Na grande maioria idiomas europeus, porém não só isso. Pode estudar thai, pode estudar turco, chinês, e utilizando os mesmos métodos que eu falei. Não existe um Language Learning with Amazon Prime, ou seja, essa extensão não existe para Amazon Prime, mas ainda assim eu acho muito útil. Uma outra vantagem é a diferença entre português do Brasil e português de Portugal para as legendas. Porque muitas pessoas acham que o idioma escrito é o mesmo, mas às vezes tem muita diferença entre o que um português de Portugal escreve e um brasileiro escreve. Então, você pode fazer essa diferença quando você estiver aprendendo o português. E nisso, exemplo básico, vou botar português de Portugal. have shown that more information gets passed through water cooler gossip than through official memos, which puts me at a disadvantage because I bring my own water to work. Why'd you do this? I didn't do it. What do you mean? Coisa simples. Assistir uma série legendada não tem problema nenhum. Eu também, como eu já disse antes, eu não sou contra a dublagem. Então, coloquem a sua série em outros idiomas. Se for uma dublagem decente, para mim não tem problema nenhum. Eu só digo para tomarem cuidado, às vezes, com dublagens em russo e em polonês, porque às vezes são, como eu chamo de voice-over. Ou seja, você tem o áudio original no fundo e só tem alguém que fala as frases de uma maneira bastante monótona e que às vezes não é tão interessante. Em polonês também, às vezes, acontece a mesma coisa, que eles chamam de lector. Então, não é tão interessante, mas se você realmente tem uma boa motivação para estudar o idioma, não tem problema. Então, uma outra plataforma que eu gosto, que é para quem gosta de assistir animes, é a Crunchyroll. Eu, por exemplo, me interesso por animes diferentes, então eles também têm uma oferta de legenda bastante grande, principalmente para o russo, que eu estudo, eu acho interessante. Então, por exemplo, aqui... Deixa eu pegar uma parte que tem um áudio. Eu acho interessante em assistir animes para aprender idiomas, porque eles são bastante longos, geralmente. Geralmente você pode contar com um mínimo de 24 episódios, mas, por exemplo, no caso de Naruto, por exemplo, você tem centenas e centenas de episódios. Então, se você acha alguma coisa que você gosta muito, perfeito, você pode continuar com o anime até o final e não tem problema nenhum. É um conselho para quem gosta de anime. E também, obviamente, se você aprende japonês, perfeito, continue assim. Um outro detalhe que, às vezes, muitas pessoas não comentam muito, é que em alguns países existem as plataformas de streaming que são nacionais. Ou seja, o país mesmo cria a sua plataforma de streaming para mostrar alguns programas e algumas séries criadas pelo país. E eu gosto muito disso porque você tem essa possibilidade de ter um contato cultural mais forte com o país. Por exemplo, aqui, esse é uma plataforma de streaming sueca.
e vou mostrar para vocês. Så pass stora svårigheter att de behöver stöd och insatser för att klara skolan på rätt sätt. Tudo está em sueco, porque é uma plataforma dirigida para suecos na Suécia, mas você tem também a legenda em sueco, o que é o caso em vários países, principalmente países nórdicos, que eles têm o hábito de legendar os próprios programas. E isso é muito útil realmente para você ter uma compreensão cultural muito mais aprofundada do país, que se você estivesse assistindo uma série da Netflix, que é voltada para um público internacional. Então, eu aconselho muito, vocês procurem, se na língua que vocês estão estudando, tem no país da língua que vocês estão estudando, tem uma plataforma de streaming específica do país, e acompanhe o que as pessoas assistem. Por exemplo, eu sei que os brasileiros gostam muito de alguns reality shows bem específicos. Por exemplo, Big Brother Brasil é uma sensação imensa no Brasil, extremamente popular. Então, se você quiser entender melhor os brasileiros, eu aconselharia assistir Big Brother Brasil, porque você entende o que os brasileiros assistem e você também pode participar das discussões que os brasileiros fazem na internet sobre o que acontece no programa, e culturalmente muito benéfico, é muito benéfico. E um outro exemplo que eu uso muito eu estudo holandês, mas especificamente o Flamengo, ou seja, o Vlaams da Bélgica. Então eu gosto de ter acesso a plataformas de streaming da Bélgica especificamente, porque o acento é diferente, eles têm expressões diferentes. Então, por exemplo, eu assisto o jornal. Goedenavond. Hooverphonic gaat door naar de finale van het Eurovisie Song. E a mesma coisa aqui, eu também tenho a legenda. Festival. De politie houdt nog altijd een klopjacht op een zwaar bewapende beroepsmilitair. Quem conhece o holandês já nota a diferença de sotaque, que é bastante forte. Então, também é um conselho, procurem plataformas do país, país da língua que vocês estão estudando, em específico. Uma outra coisa que eu gosto também é o YouTube. E aqui eu vou dar um exemplo muito interessante que eu descobri recentemente, muito recente, é o fato que o YouTube atualmente, vocês têm legendas aqui. Eu procurei um vídeo que é uma série turca, a legenda está em turco. Normal, é uma opção para quem não quer pagar por outros serviços de streaming. Então você tem aqui a legenda em turco. Vou colocar os... Ne oluyor kızım, ne oluyor? Ayfer abla canı sıkılmıştır belki kızın. Dur bir. Perfeito. Daí, para mostrar que no YouTube você também tem séries inteiras que são difundidas, compartilhadas gratuitamente, com legendas ainda. E um detalhe interessante, que eu não sei se isso é recente, mas eu descobri recentemente, é que o YouTube permite a tradução automática de legendas. Então, por exemplo, aqui a legenda está em turco. Tem que ser uma legenda criada por uma pessoa, não pode ser a legenda gerada automaticamente. E você tem as opções que é igual ao Google Translate, ou seja, todas as línguas. Eu acho isso muito interessante, porque você tem idiomas que geralmente seriam extremamente difíceis de encontrar material, ou mesmo até de encontrar uma série interessante, mas que você pode traduzir. Então, sei lá, pegar o exemplo do português, como as pessoas estão aprendendo português. Yahu ben de onu merak ediyorum. Canı niye sıkıldı onu merak ediyorum. Keyfi yerindeydi, her şey yolundaydı. Ne oldu yani, ne oldu? Anlatacağım. Tamam, gel otur önce. Ben izninizi isteyeyim ufaktan. O que eu acho interessante é que essas legendas, mesmo que sejam traduções automáticas, elas não são tão ruins assim, na verdade. Você pode acompanhar bastante a série e realmente não atrapalha tanto.
Eu aconselho porque realmente se falta algum material, alguma série que para você que quer aprender a sua língua, mas não acha material nenhum, o YouTube resta uma possibilidade muito boa de estudo de idiomas. Atenção, é importante você notar a diferença entre o idioma que está sendo traduzido para o idioma que você está aprendendo. Porque se a diferença for muito grande, você vai ter problemas bem básicos na tradução. Exemplo aqui é que o turco não faz a diferença entre feminino e masculino, não tem ele e ela. Então, quando ele vai ser traduzido para o português, o tradutor não sabe se ele está se referindo a um homem ou uma mulher. E esse é um problema da tradução automática. Então, ele vai sempre colocar ele ou sempre vai colocar ela. São detalhes assim que você tem que prestar atenção, que você tem que entender pelo contexto. Mas, em geral, eu aconselho isso. Eu aconselho utilizar essa plataforma. Uma outra coisa que eu gosto também bastante, deixa eu mudar aqui, eu estudo Wolof. Wolof é uma língua falada no Senegal, onde, primeiramente, ela não tem uma escrita oficializada, ou seja, você não tem muitos livros em Wolof, você não tem manuais de idiomas para aprender o Wolof. Existe, mas eles são bem raros e não existem muitas variedades. Porém, as séries todas são colocadas no YouTube. Então, se você está aprendendo uma língua do continente africano, eu aconselho usar o YouTube para assistir séries desse idioma. Então, por exemplo, aqui uma série em Wolof. Boy, excuse-moi. Allô, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Não vou comer dentro da gel. O que eu gosto é que no Senegal, a língua oficial é o francês, porém a maioria da população fala o Wolof. Então, geralmente as legendas vão estar em francês. Ou seja, se você está estudando um idioma africano, eu acho que é interessante você conhecer também, pelo menos, a língua oficial principal do país. Ou seja, se você está estudando o Swahili, mas você não fala inglês, eu acho melhor começar pelo inglês para, em seguida, aprender o Swahili, porque senão você vai ter mais dificuldade em acessar esse tipo de material. E, por último, uma coisa que eu gosto muito são reality shows e competições e coisas assim da TV. E, principalmente, MasterChef. Eu não sei se vocês gostam de cozinha, mas eu adoro MasterChef. E eu vejo que no YouTube também nós temos MasterChef de quase todos os países, pelo menos quase todos os países da América Latina, episódios completos, e é bom porque, por exemplo, eu já falo espanhol, mas eu não conheço o espanhol, a variante de espanhol de todos os países. Então, aqui nós temos, por exemplo, a República Dominicana. ¡Qué emoción! Ay, Dios mío, de verdad. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Hola, Rogelia, ¿cómo estás? Buenas noches, yo muy bien. Mira, te voy a contar algo. Tienes 5 minutos para terminar tu plato. Emplatado y decorado. Es importante que inicies. Traje unos ravioles hechos de auyama. A vantagem aqui é que, como vocês podem ver, primeiro, o sotaque da República Dominicana é diferente de vários outros sotaques de espanhol. E também, para vocabulário de comida, é essencial. Eu já falo inglês, porém, quando eu comecei a assistir a MasterChef Estados Unidos, eu aprendi muitas palavras novas, muitas expressões, muitas maneiras de cozinhar. E a questão cultural é evidente. Você vê pratos dos países do programa. Ou seja, se eu assisto MasterChef República Dominicana, eu aprendo muito mais sobre a cozinha da República Dominicana e é uma viagem por si só. Então, realmente eu recomendo muito. Nós tivemos meia hora aqui de conversa e eu queria abrir para as perguntas ou comentários, caso vocês tenham. Eu sei que algumas pessoas já colocaram algumas coisas no chat, então a gente vai ver aqui. Deixa eu
Já vou respondendo algumas perguntas aqui do chat, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem ir no Zoom, tem Reaction e tem Raise Hand. Então, vocês podem levantar a mão se quiserem perguntar assim em áudio, ou vocês podem escrever no chat, não tem problema. Mas eu vou responder algumas perguntas que já começaram a escrever. Aqui, pergunta onde eu posso encontrar a extensão Language Learning with Netflix. É uma extensão do Google Chrome, então, realmente, você digitando no Google Language Learning with Netflix, vou ter que confirmar, vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Digita Language Learning with Netflix no Google, o primeiro link, mas tem que ser Google Chrome, não pode ser Firefox ou algum outro navegador. Tem que ser o Google Chrome. Amazon Prime, is it local content or mostly dubbed content? Amazon Prime, tudo varia de onde você está. Talvez responder em inglês, talvez seja simples, mas mostly is international content, but depending on your country, you have a lot of local content as well. For example, I'm in France, and I have access to French stand-ups, French series. But if you're in Brazil, you're going to have a Brazilian content as well. Mas, em geral, tem poucas coisas que são exclusivamente dubladas. A maioria do conteúdo é ou internacional, ou americano, ou local. Então, você não perde a questão cultural no Amazon Prime. Eu aconselho. O Johnny Gallagher falando que existe também legenda de séries chinesas em Kanyu e Pinyu ao mesmo tempo. Exatamente. No Language Learning, o Netflix, a transcrição também pode usar várias maneiras de transcrever um idioma. Eu não estudo chinês, mas isso também é útil. Você pode ter os caracteres em chinês e a transcrição em sistemas diferentes. Então, eu realmente recomendo. Como a gente pode assistir ao Big Brother Brasil fora do Brasil? Essa é uma questão importante. Olha, como eu posso dizer, não existe muitas maneiras gratuitas e legais de fazer isso. Então, eu não quero difundir, mas no Brasil, você tem a plataforma Globoplay, Globoplay. Globo é um canal conhecido no Brasil. E essa plataforma, uma plataforma de streaming, te permite assistir Big Brother Brasil. Porém, sinceramente, se você buscar na internet assistir Big Brother Brasil gratuito, você pode encontrar alguns sites para acompanhar o reality show. Porém, meu conselho, manda mensagem no privado depois, que eu devo ter algum link que me passaram algum dia para assistir o Big Brother. Eu não só vou difundir aqui por questões literalmente jurídicas e legais, porque realmente não se deve fazer isso. Que fala que tem muitas piadas e memes dos personagens do Big Brother Brasil aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Tudo que o brasileiro assiste vai ser sempre acompanhado de uma piada ou de um meme. Então, assistir séries brasileiras ajuda a entender melhor o humor ou até a realidade do brasileiro, cultura também. E a pergunta, é melhor ter YouTube Premium ou não? Para assistir vídeos, não. Sinceramente, não. Eu gosto de YouTube Premium, eu tenho, porque eu gosto do YouTube Music. Eu ouço muitas músicas e para mim isso é útil. E eu também gosto do fato que se eu estou assistindo um vídeo e eu desligo a tela do meu celular, o vídeo ainda continua tocando no fundo. Então, essa é a minha vontade para o YouTube Premium. Mas, se você não tem essa prioridade, não aconselho. É caro e não vale tanto a pena se você não for usar muito. Que é a Cláudia falando que gosta muito de MasterChef. Realmente é excelente para assistir. Aqui, a Laura falou, you can subscribe to a VPN service to access other languages. Exatamente. O VPN ajuda muito quando você quer
a acessar conteúdo de outros países. Então, por exemplo, eu também uso VPN, é o que me permite assistir algumas coisas da Bélgica, do Brasil mesmo, que eu não tenho acesso aqui da França. Então, eu aconselho quem puder usar um VPN. E às vezes eu sei que tem alguns países onde certos sites são bloqueados, então o uso do VPN te permite acessar outros sites. Mas, bom, não vou, como falar, não vou aconselhar demais, porque eu não sei as questões jurídicas ligadas ao VPN. Então, talvez seja legal no seu país, talvez não seja legal, porém, eu aconselho, realmente eu acho muito útil. Nos Estados Unidos, a Amazon tem muitas coisas de outros países, às vezes muito mais que Netflix. Eu imagino. Geralmente, no país, como fala, no país original, eles habilitam todos os conteúdos possíveis do mundo, da onde, às vezes, um VPN é bem útil, porque você pode simular os Estados Unidos no seu VPN e você tem um acesso muito maior ao conteúdo nas séries que você procura e tudo mais. How do you get dubbed content on YouTube? Como obtemos conteúdo dublado no YouTube? Olha, no YouTube, sinceramente, conteúdo dublado, eu acho que é só realmente se o YouTuber decidir dublar ou se o canal decidir dublar alguma coisa. Mas eu acho muito difícil encontrar conteúdo dublado no YouTube. A Vanessa pergunta se eu posso aconselhar um seriado brasileiro no Netflix. Um que ficou muito conhecido é o 3%. Eu acho que é um seriado que muitas pessoas gostaram, chama 3%. Eu vou até anotar aqui. Não tem muito mistério, 3%. E as pessoas gostaram muito e eu lembro que eu assisti alguns episódios e eu também achei muito interessante. Porém, o conteúdo brasileiro no Netflix eu acho bem legal, sim, eu acho bem legal. Is it geo-blocked or do you need the Brazilian fiscal? Para acessar o Globoplay, eu não sei porque eu realmente não uso, mas talvez alguém que conheça melhor possa tentar explicar. Eu realmente não uso o Globoplay. Até pensei em comprar só para testar e mostrar para vocês, mas eu não vejo tanta vantagem. Porém, sinceramente, conteúdos brasileiros você pode achar na internet gratuitamente. Globoplay, acho que é só mais uma facilidade para isso. Eu gosto muito da Carol Conká. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas ela realmente fez muito sucesso nessa época do BBB, do Big Brother Brasil. Você sente que depois de assistir muito, você realmente melhora? No que você mais melhora? Escuta, vocabulário? Depois que eu assisto muitas séries, eu melhoro principalmente no meu vocabulário, sem dúvida. Eu tinha um nível, vamos falar assim, B1 em russo, e eu decidi assistir uma série turca onde cada episódio durava 1h30 e tudo com legenda em russo. E eu assisti uma temporada inteira. E depois de eu assistir, eu sinto que meu nível aumentou, mas de maneira estrondosa. Então, e também a leitura rápida melhora muito. Ou seja, o fato de você ter que acompanhar a legenda a uma velocidade normal ajuda muito para a sua leitura. E eu acho que sempre que você melhora uma competência, você acaba melhorando indiretamente uma outra competência. Ou seja, se a sua leitura melhora, a sua escuta melhora porque você reconhece mais palavras e vice-versa. Então, eu aconselho. Sabe se é uma opção que permite marcar palavras desconhecidas e guardar numa lista? No Language Learning, o Netflix, isso é possível. Sim, da mesma maneira que você pode marcar uma frase, você também pode marcar uma palavra. Coisa Mais Linda também, Coisa Mais Linda é uma série brasileira que é muito boa. Eu agradeço a Diana pelo conselho, o Teodoro também confirmou. Kobe Palmer confirmou que 3% é muito bom também, pois é. E onde pode ver grátis novelas brasileiras se você mora na Europa?
Infelizmente, eu também eu estou procurando, mas talvez a gente faça um pequeno grupo de português para compartilhar links de várias coisas, porque eu não assisto muito a novela brasileira, então eu tenho que perguntar para amigos que assistem, mas eu tenho certeza que é bem possível. Depois a gente pode ter uma conversa mais profunda para a gente encontrar alguns links interessantes. Can you speak to other people in the watch party if you pause while watching? Sim, se não me engano, o Watch Party tem um chat igual ao Zoom, na verdade. Seria como assistir uma coisa no Zoom ao mesmo tempo e você pode escrever. Não sei se você pode falar, assim, oralmente, mas escrever com certeza. Na Inglaterra, o Amazon Prime tem áudios e legendas somente em inglês. Ah, não sabia disso. Eu realmente não sabia disso. Porém, tenta ou com o VPN, né? O VPN pode ser bastante útil. Talvez sair da Inglaterra, você consiga legendas em vários outros idiomas. Onisciente também é boa. Eu não conheço essa série, mas aí a Joana recomenda Onisciente. Acho interessante você aprender duas línguas ao mesmo tempo e com legenda e áudio da língua que você está aprendendo. O que eu faço, às vezes, é colocar o áudio na língua que eu estou aprendendo, com a legenda que eu estou aprendendo, e, às vezes, uma segunda legenda com uma tradução só para poder confirmar as coisas que eu não entendi. Então, eu acho que isso é muito mais eficiente. Mas também, às vezes, por exemplo, outro dia eu estava assistindo o anime Evangelion, um anime antigo dos anos 90, quem conhece, e eu assisti o anime em espanhol com legenda em alemão. O espanhol eu entendo bem, porém eu não conheço o alemão. Então, à medida que eu vou escutando o áudio em espanhol, eu consigo acompanhar um pouco do que eles querem dizer em alemão. E pouco a pouco eu vou aprendendo, porém não tem essa pressão de ter que entender tudo, porque eu já entendo o espanhol. Então, isso é uma possibilidade. Que o Theodore fala que Onisciente é do mesmo diretor que 3%. A Diana está trazendo, assim, nós falamos sobre o Language Learning with Netflix, que permite colocar várias legendas, mas acho que o toque vai ficar registrado, então vocês podem assistir depois. E também procura no Google Language Learning with Netflix, e vocês vão achar, e é bem fácil de usar. O Netflix Everyone in the Watch Party is a Netflix subscription. Eu não sei se o Netflix tem um Watch Party próprio a ele, porém, eu imagino que sim. Se tiver um Watch Party do Netflix, você precisaria ter uma assinatura Netflix. Porém, eu sei que, dependendo da sua assinatura Netflix, 4, 5 pessoas podem assistir ao mesmo tempo. Ou, se não, vocês podem fazer um Zoom e compartilhar a tela com o seu conteúdo no Netflix, e uma pessoa tem a assinatura do Netflix e todo mundo assiste. Então, acho que isso também é possível. Eu não sei se funciona tão bem, mas se vocês entenderam, vocês conseguiram assistir o que eu mostrei para vocês e o áudio estava bom, então é uma possibilidade. Criem sua Watch Party no Zoom mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? O objetivo desse talk é realmente mostrar várias possibilidades para quem quiser. Então, eu tentei mostrar o máximo que eu conheço, mas depois a gente pode conversar. Já são 45, então nós temos que terminar agora, mas muito obrigado a todo mundo. Foi um excelente talk. Espero ver vocês durante a conference, o gathering. E estarei nas salas de português também para quem quiser discutir mais. Um abraço a todos.